Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 1 João, capítulo 3. Filhas de Deus, se meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que você sabe que Cristo sempre fez o que é correto, deve saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Mas, amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é o culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Você já sabe que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que fez o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continuar pecando pertence ao diabo, Quem continuar pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá pertence nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que... A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é este. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Amem uns aos outros. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nós amamos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia a um maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom.
Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Sabemos que é amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Coragem diante de Deus. É assim então que sabemos e que o nosso coração se sente seguro. O coração nos condena. Sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amamos uns aos outros como Cristo nos amou. E o que ele mandou é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amamos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.